Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Eu sou Carol Olival, da Full Sail University, e esse é o Full Sail Entrevista, que é o nosso programa semanal, vai ao ar todas as quartas-feiras, das 5h30 às 6h15. Você nos assiste pelo Facebook da Full Sail Brasil Community, pelo YouTube da Full Sail Brasil Community, que a gente recomenda fortemente que você ative o sininho para poder receber todas as notificações quando a gente estiver no ar. E recentemente você nos assiste também no TikTok, Luiz vai estar lá no TikTok com a gente. Não sei se você já está no TikTok, Luiz, mas amanhã você, se não tiver, vai estar estreando no TikTok com fragmentos de 1 minuto das nossas conversas aqui para a nossa audiência, aqui para o pessoal que nos segue, que está interessado em conhecer sobre criatividade, tecnologia, para vocês poderem assistir os pontos mais instigantes aqui da nossa conversa. Estou muito feliz de estar aqui com o professor Luiz Pacheco hoje. Nosso papo hoje é sobre tecnologia e a gente vai poder conversar sobre como a tecnologia permeia todas as outras carreiras e o que tem de tendências, o que a gente pode fazer para ficar atualizado na visão do professor Luiz Pacheco. Luiz, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Queria começar pedindo para você se apresentar, dizer onde você está geograficamente, com o que você trabalha, contar um pouquinho aí do teu background para a gente. Ok, Carol, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado quem está assistindo a gente, um pouquinho da minha trajetória aí, né, eu fui mordido pelo bichinho da tecnologia ali quando eu era adolescente, que fiquei ali em contato com um computador pessoal, na época que nem existia ainda computadores com a profusão que existem hoje, né? Os computadores eram coisas de engenheiros e essas pessoas meio estranhas, assim, que mexem com os bits e bytes, e ali eu comecei a me apaixonar por essa área de tecnologia da informação, e naturalmente eu fiz um curso de graduação, né, voltado para essa área, fiz um curso de engenharia eletrônica, que era o que mais se aproximava da minha área de interesse, né, mas tinha interesse não de trabalhar com engenharia, e sim com sistemas de informação, sempre trabalhei com isso, então fiz uma carreira corporativa aí em vários tipos de empresas, de consultorias, de bancos, de desenvolvimento de software, em várias indústrias, né, como a gente chama, diferentes, e mais recentemente eu fiz uma migração aí, se bem que a gente nunca faz uma migração completa, né, sempre fica um pezinho aqui, um pezinho ali, mas me dediquei mais à carreira acadêmica, então hoje eu atuo principalmente como professor, e estou aí cursando outros caminhos aí na área acadêmica também, estou atualmente no meio de um doutorado na área de educação matemática e atuando essencialmente aí em pesquisa e na parte de levar aí talvez uma mentoria dos jovens, né, por esse caminho da tecnologia que cada vez mais intenso, cada vez mais instigante, né, dentro do cenário que a gente vive. Luiz, como é que você fez engenharia elétrica, eu sou arquiteta, né, e aí as piores piadas são as piadas de engenharia civil, engenharia civil contra a arquitetura. O meu irmão tinha uma piada que ele me conta até hoje, que ele fala, não sei se você já ouviu, é muito infame, e óbvio, né, que ele falava para me irritar, se aparece uma rachadura na sua parede, qual a diferença da solução do engenheiro e da solução do arquiteto? Daí, obviamente, o engenheiro conserta, o arquiteto compra uma samambaia e pendura na frente da rachadura. Aproveita a rachadura para fazer outra coisa, né? Uma decoração, né? Eu vi isso nos meus 5 anos de escola. Eu fui para arquitetura porque era uma carreira, eu desenhava, né? Eu pintava, tocava piano, era uma carreira mais artística. E eu fui para arquitetura muito sem ideia, sem noção de que eu ia ter cálculo de resistência de materiais, ia ter física, ia ter o que precisa ter, né, para você saber o tamanho do pilar que você precisa botar no vão e tal. E
ouvindo assim, né, você falando e pensando que é uma coisa que eu acho que é sempre legal da gente trazer aqui, né, às vezes as matérias, é muito legal que você é educador, é professor, então é bacana poder olhar o engenheiro, né, o profissional de tecnologia e que ensina isso. A gente manda muito aluno fazer, por exemplo, os programas de música. Outro dia eu estava entrevistando o Pedro Zimmer, que faz um programa aqui toda segunda-feira comigo, e ele estava falando, porque a música é pura matemática. Com certeza. Mas demora para cair essa ficha, né? Por que você acha assim? Como é que você vê essa coisa de esse encontro de exatas com humanas? E por que a gente tende a tentar separar isso tanto na nossa cabeça? Assim, eu sou uma pessoa de exatas, eu sou uma pessoa de humanas. E exatas e humanas tá tudo junto ali, né? Biológica, não tem essa divisão no dia a dia da carreira. Eu acho que a gente traz um pouco isso da forma como o ensino é organizado, né? Desde que a gente vem lá dos anos básicos, né? Não nos anos iniciais, onde você tem lá o professor polivalente, que atua um pouco em tudo, mas na medida que entra no Fundamental 2, que começa a separar em caixinhas as disciplinas, né? Então você tem ciências, você tem história, você tem matemática, você tem língua portuguesa, você tem idiomas, né? O inglês ou alguma coisa equivalente, e aí você vai entendendo as coisas sempre com caixinhas, é como se mudasse um seletor. Acaba aquela aula, muda o seletor, muda toda a sua cabeça, a sua forma de pensar, porque agora é outro professor, é outro conteúdo. Inclusive, uma recente alteração que a gente teve aqui no Brasil, talvez um novo ensino médio, né, que é determinado pela BNCC, a nossa base nacional, que foi aprovado em 2018, ela prevê muito essa coisa da transdisciplinaridade, para que você trabalhe com projetos e traga os alunos permeando várias coisas. Então, ele vai falar de um projeto que tem a ver com um bioma pantanal. Então, ele vai falar sobre a geografia do bioma, sobre a biologia do bioma, sobre a história do bioma, sobre os costumes que existem naquela região, e vai tratar a língua portuguesa com os costumes e coisas que existem naquela região, vai trabalhar a matemática, porque ele precisa calcular a área queimada, quanto tempo leva para repor aquilo que aconteceu, e vai usar recurso hídrico, então precisa ter cálculo, precisa ter matemática, e tudo isso trabalhando junto com vários professores, né? Isso é um grande desafio hoje, porque os professores não estão acostumados a trabalhar assim, as escolas não estão acostumadas a trabalhar assim. Até mesmo no ensino superior, a gente tem projetos, às vezes, que buscam trazer uma interdisciplinaridade e que é muito difícil você conseguir trazer os professores de diversas disciplinas diferentes juntos para conduzir um projeto com o aluno. Então, a gente carrega muito essa coisa de área a área, né? E a gente encontra, por exemplo, a escola onde eu estudei, que é a Mauá, os projetos de conclusão de curso que são apresentados hoje, eles trazem alunos que misturam 3 cursos básicos, né, 3 grandes áreas, que são a engenharia, a administração e o design. Então, antes você encontrava só projetos de administração, só projetos de design, só projetos de engenharia. Hoje você vê uma apresentação de um trabalho que tem um aluno do design, um aluno da administração, um aluno da engenharia. E aí o projeto fica muito mais rico, completo. E a vida é assim, né? Tudo, né? Exatamente. A vida é assim, a gente não aborda nenhum problema da vida olhando só para uma disciplina. Então, isso vem desse costume que a gente tem de trabalhar como disciplinas compartimentadas, né? E é por isso que a gente tem muitos alunos que se formam em uma carreira e vão buscar uma pós-graduação, um curso complementar em uma carreira totalmente oposta, né, ou diferente daquela, porque quando ele cai no mercado de trabalho, falta aquela competência que ele não tinha. Eu mesmo fiz engenharia, fui para a área comercial. O que eu fui fazer? Marketing. Nunca tinha tido contato com marketing na vida, né? Fui fazer marketing, me dei super bem, adorei, ganhei até um prêmio de planejamento estratégico junto com o meu grupo e tal. Porque tem tudo a ver, né? Essa cabeça estratégica, essa cabeça matemática, né? De montar meta ali, tem tudo a ver, mas a gente pensa marketing, a gente pensa, é alguma pessoa extremamente criativa que vai pensar disruptivamente, até tudo bem, também é um caminho, mas não é só esse caminho, né? Exatamente, você tem que trazer outras coisas, e hoje o mestrado que eu faço é na área de educação. A educação está nas humanas,
né? Então, eu passei das exatas, passei pelas ciências sociais e agora eu estou nas humanas. Então, isso que é interessante também, né? Porque a gente não escolhe exatamente uma carreira e fica nessa carreira o tempo todo, né? A gente vai se adaptando. Eu acho que isso é muito legal. E o Agnaldo aqui está te dedurando, dizendo que você ainda fica programando de vez em quando. É, com certeza. Ainda tem isso. Com certeza. A gente também faz um pouco de programação e, assim, também mexo um pouco com, como eu falei, um pezinho em cada lugar, né? Também toco aí iniciativas de startups, de empresas que estão iniciando, que exigem um pouco de conhecimento de tecnologia, que a gente nunca abandona também. A gente vai falar, Luiz, da tua visão do que o mercado quer e de onde a tecnologia se encaixa nisso, né? Acho que eu queria conversar bastante com você sobre isso. Eu queria te perguntar se essa tua transição, assim, né, de engenharia para tecnologia e agora para educação, como é que isso aconteceu? Assim, é uma coisa que foi planejada por você? É uma coisa orgânica? Eu vejo muito que hoje a gente às vezes olha, eu sou arquiteta, né? Tive escola de línguas e hoje estou fazendo marketing com conteúdo digital, né? Assim, é um perfil assim meio mosca branca, assim, né? Quem que vai ter essa formação? Mas eu vejo que isso talvez seja uma das coisas desse momento que a gente está vivendo, que a gente possa somar, não tem mais aquela coisa, né? De eu vou trabalhar, vou estudar administração, trabalhar com administração o tempo todo, porque outras áreas não vão enxergar valor naquilo que eu sei. E hoje acho que eu vejo, assim, minha percepção é que meio que o conhecimento permeia, se você conseguir somar e usar o que você sabe de uma área em outra, isso vai te diferenciando positivamente, né? Como é que você criou esse teu perfil, né, de engenharia, tecnologia, educação, startup, programação? Eu acho que as coisas, às vezes, a gente escolhe, às vezes elas vão acontecendo, né? Eu comecei a carreira na área de consultoria, com projetos de TI, tanto de desenvolvimento, quanto de trazer conhecimento num formato de treinamento, né, de capacitação para os profissionais, e me envolvi com vários projetos diferentes, e depois eu tive uma oportunidade de trabalho numa área bastante nova para mim, que era a área financeira, né? E a área financeira, tradicionalmente, adora engenheiro, né, porque acha que mexe bem com matemática e tal, e eu fui, então, trabalhar numa corretora de valores, que acabou virando um banco, e quando eu estava lá, o meu chefe da época dizia assim, olha, se você for para a área de trading, eu te despido, né, eu te demito, porque eu te contratei para trabalhar com sistemas, né, não para ser atraído pelo trading, porque o pessoal ganha muita grana, tal, tá lá naquela fissura do mercado, né? Então, e eu falei, não tenho vocação para isso, eu quero realmente ficar aqui na área de TI, né? E ali a gente desenvolveu um monte de coisa bacana, tal, mas foi um mercado todo novo, porque eu não entendia nada de mercado financeiro. E eu tinha vindo de um projeto grande que era numa área de fertilizantes químicos. Então, eu aprendi muito sobre fertilizantes químicos, dali a pouco eu fui aprender muito sobre o mercado financeiro, e depois eu fui para trabalhar numa empresa de consultoria que prestava serviço também para bancos e outras empresas. E dali eu tive contato com outras tecnologias, com outras realidades de áreas empresariais, e assim você vai juntando esses conhecimentos, né? Vai semeando ali suas sementes e vai trazendo mais conhecimento. E em um determinado momento eu passei a me dedicar um pouco mais à parte comercial, né, e trabalhei mais com desenvolvimento de projetos do ponto de vista comercial, de formatar um produto, de colocar esse produto no mercado e depois fazer o pessoal do desenvolvimento, então, produzir efetivamente aquilo, mas já não me envolvia mais tanto nesse momento com a parte técnica, né, ficava mais na estratégia comercial. E nesse momento eu tinha muita atividade de apresentação. Então, eu montava apresentações para ir lá mostrar o que o produto fazia, o que ele deveria ser conceitualmente, etc., né? E isso já foi me aproximando da área acadêmica, porque eu sentia, né, muita satisfação em apresentar coisas, eventualmente numa implantação, né, fazia treinamento do pessoal que ia usar aquela solução e gostava muito dessa atividade. Muito mais do que, eventualmente, me dedicar a montar uma proposta ou acompanhar
o desenvolvimento de um prospect, né, que muitas vezes te deixa falando sozinho e não te dá retorno. E assim, eu percebia que atuar nessa parte de fazer apresentações, né, estar em contato com o público, era muito mais prazeroso do que as outras partes administrativas do comercial, né? E aí eu fui buscando essa proximidade com a academia, né? Fui buscar, então, a oportunidade de trabalhar com o professor, e ali eu fui tendo cada vez mais, né, uma paixão pela área de ensinar, né, pela área da educação. E aí, naturalmente, eu fui deixando, né, um pouquinho de lado aí a parte empresarial e me dedicando cada vez mais a isso. Então, logo que eu entrei para dar aula no ensino superior, eu tive a oportunidade num curso técnico que houve aí naquele momento, chamado Pronatec. Então, peguei muitas aulas nesse curso técnico, um pessoal com um perfil bastante diversificado, que fazia esse tipo de curso. Depois fui dar aula em colégios também, dei aula no ensino médio, sempre com projetos e coisas assim inovadoras, né, tentando montar espaços maker e trazendo essa coisa do pensamento computacional, e como isso é importante, né, dentro de todas as carreiras, né? A gente sabe que esse tipo de pensamento lógico, e que a gente fala muito em tecnologia, não é só para quem vai seguir uma carreira de tecnologia. Hoje a gente tem essa necessidade em muitas áreas. Então, isso foi me dando, né, cada vez mais prazer de trabalhar, e aí, a hora que eu percebi, eu estava aqui na academia, né, quase full time. Como é que você enxerga essa relação da tecnologia com diversos mercados? E aí queria te contar, que eu acabei não falando aqui na abertura, mas essas lives de quarta-feira a gente compartilha com o nosso parceiro Super Cinema, que é a maior página de audiovisual para profissionais de audiovisual, produtores de cinema, estudantes de cinema do Facebook no mundo. Como é que a tecnologia se relaciona com outras áreas, e se você puder falar um pouquinho da sua visão de como a área do cinema, especificamente por conta do Super Cinema, como é que ela é impactada por assuntos que têm a ver com tecnologia? Eu acho que a tecnologia, como eu falei quando eu fui contar um pouquinho da minha história, né, que eu falei que lá como adolescente eu tive contato com um computador pessoal que ninguém tinha, né, e a gente vê que hoje as crianças, né, já praticamente nascem, né, com uma telinha na mão, né. Você entrega ali um aparelho, um celular, um tablet para um bebê, ele já sabe mexer com o dedinho como se aquilo tivesse no DNA dele, né, já sabe que muda a tela arrastando e mexendo com aquele movimento de pinça, coisas que nós vamos ter contato muito tempo depois, né, nas nossas vidas. Então, a gente percebe que essa disseminação da tecnologia, ela faz com que muitos recursos que antes eram apenas corporativos, hoje estão, né, disponíveis gratuitamente com programas de open source, né, de tecnologias abertas, que nós podemos utilizar, né, tranquilamente. Então, a produção de vídeo, por exemplo, nós estamos usando aqui uma ferramenta, o StreamYard, que é extremamente amigável, que possui versões gratuitas, que permite, então, que a gente configure as apresentações, os streamings, né, e faça, então, programas utilizando. Existem outras plataformas até que remuneram, né, as apresentações, como o Twitch, né, que é uma outra plataforma de streaming, que é muito conhecida também. Você tem um software chamado OBS, que também é muito utilizado, né, pela galera que gera, então, streaming. E dali você tem tecnologia para fazer a edição de vídeo. Então, você vai cortar segmentos de vídeo, você vai inserir música, você vai inserir cards, você vai trocar a fala, você vai fazer aqueles efeitos de câmera lenta para quando há um errinho, alguma coisa, para tornar uma coisa engraçada. Quer dizer, tudo isso que antes estava disponível dentro de um estúdio, de uma empresa, hoje está ali, está aqui na nossa mão, né? E tem versão para celular, para rodar tudo isso, né? Então, assim, um contato com a tecnologia, ele acontece de uma forma tão intensa e tão próxima da gente, né? Que não dá para ter uma carreira que não mexa com tecnologia. Não tem como, né? Na semana passada eu estava numa live sobre a Lei Geral de Proteção aos Dados e sobre cibersegurança, e tinha uma pessoa que mandou lá um recado no chat dizendo assim: eu sou da área de contábeis, olha só, né, da área de ciências contábeis,
E eu vejo que o futuro do contador, né, do bacharelado, do bacharel nessa área, é programar. Porque não vai ter mais sentido para um cara desse ficar analisando balanços, ou ficar lançando coisas, ou criando relatórios, porque isso tudo os computadores já fazem. Não tem por que continuar só se dedicando a isso. Então, o que ele enxerga, né, como futuro ali era justamente aprender a programar para trazer talvez uma mineração de dados a partir dos dados contábeis, trazer uma visão gerencial, trazer algo a mais, né? Então, a gente vê o tempo todo pessoas de carreiras como esse exemplo, né? Mas a gente vê muito na administração também. Hoje você tem na administração uma pessoa trabalhando com Power BI, que é uma ferramenta para geração de dashboards, que é imprescindível, né? Como a gente utiliza muito um Excel, daqui a alguns anos o Excel vai ser do passado, né? A gente vai estar utilizando muito mais uma ferramenta de dashboard como um Power BI para gerar, então, relatórios, e isso cada vez mais premiando vários níveis. Eu participei um tempinho atrás também de uma palestra, onde a proposta da palestra era falar como a tecnologia está na área da saúde, né? E eu procurei trazer alguns exemplos, que são, por exemplo, os dispositivos para você fazer cirurgias à distância. Então, você tem um médico numa sala, e ele opera um paciente que está em outra sala, simplesmente mexendo com joysticks. Ele tem uma visão privilegiada, porque ele tem ali um instrumento, que é uma câmera com uma super qualidade de definição, que traz ali muito mais do que ele conseguiria enxergar com os próprios olhos, e ele tem uma série de ferramentas que ele manipula com os joysticks, e ele pode estar na sala ao lado, ou ele pode estar do outro lado do mundo. Então, a gente tem uma visão, né, da medicina que muda muito com o uso da tecnologia. Então, esse médico... E como é que é a tua visão, já que você está... Porque eu sei que a tecnologia, a gente percebe o tempo todo, né, a mudança ou o avanço que a tecnologia traz para as possibilidades da medicina, e tem a coisa dos dados também, né, Luiz? Do armazenamento dos dados todos e de como isso pode ser bom, mas a mesma coisa da LGPD, né, da Lei Geral de Proteção de Dados. Como é que você enxerga isso? Essa coisa dos dados também é uma área de grande expansão, né, porque a gente foi se acostumando a trabalhar com cada vez um volume maior de dados, e esses dados passaram a estar cada vez mais disponíveis, assim como eu disse que a gente consegue buscar qualquer tipo de programa gratuitamente na internet, a gente consegue também grandes bases de dados. Então, se eu quiser hoje, por exemplo, saber como está andando aí a vacinação da Covid no mundo, eu consigo puxar 2, 3 bases de dados mundiais com todas as informações de vacinação em todos os países, né? E eu consigo fazer um trabalho com esses dados, levar isso para dentro de ferramentas de mineração ou de tratamento analítico desses dados e gerar, então, informações ricas que podem ajudar um tomador de decisão, seja de qual nível for. Então, a gente tem hoje muitas oportunidades de trabalho também nessa área de chamada, né, ciência de dados. Então, eu recebo praticamente todos os dias aqui alguma oferta de emprego na área de ciência de dados. E as pessoas dão nomes, né, para isso, cientistas de dados, engenheiros de dados e coisas desse tipo. Quer dizer, não existe uma formação específica para isso, né? Existe uma experiência. E eu acho que o legal é essa coisa da experiência, que se eu tiver uma necessidade dessa numa área médica, por exemplo, eu vou ter muito mais riqueza se eu trago uma pessoa que cursou alguma faculdade ou curso relativo à área da médica, do que uma pessoa que seja somente um analista, porque ele traz um conhecimento que vai ser importante para ele filtrar melhor os dados, para ele dar um entendimento melhor, né? Porque a gente não trabalha só com os dados brutos. Essa parte de lapidação dos dados precisa de um conhecimento. E olha só que a gente volta na história de como a gente tem a multiplicidade de carreiras como uma coisa importante, né, dentro de um projeto. Hoje a gente faz projetos dentro das empresas que trazem profissionais de várias áreas diferentes para compor um time, né, e esse time trabalha de uma forma multidisciplinar. Então é importante também as pessoas terem, né, essa visão de que elas não vão parar de aprender nunca.
né? Se a pessoa vai achar que vai fazer um curso, uma graduação, no máximo uma pós-graduação e acabou, tô pronto, esquece, né? só tô pronto, né? Agora eu vou esperar o mercado, tô pronto, né? até o próximo, né? Olha só, a gente falou uma coisa, a gente falou da coisa do profissional de marketing, do profissional de cinema, que são mais conhecidos assim pela criatividade, terem essa necessidade de estar envolvidos dentro da área de tecnologia, mas também tem o contrário, né? Porque tem aquele profissional que eu me lembro na minha época é coisa de gente vintage, né? Mas há 20 anos atrás, quando eu fui escolher minha profissão, tinha muito essa coisa assim, a pessoa é falante, extrovertida, né, vai para tal área, você é mais introvertido, gosta mais de números, geralmente, vai fazer tecnologia, vai mexer com sistemas. E a gente vê hoje essa coisa da experiência do usuário, né, de saber trabalhar em equipe, de saber entender quem é o usuário que vai usar. Eu lembro o primeiro software que eu fiz lá atrás, o primeiro software que eu contratei uma empresa para montar para a empresa que eu trabalhava, o profissional de tecnologia lá, o desenvolvedor que me atendeu, eu nunca tinha feito um software, essa foi, eu era arquiteta, estava fazendo um software lá para uma construtora, e a ideia era que o cliente pudesse escolher plantas modelo, com opções de acabamento modelo e tal, e saiu o orçamento ali, que é para quem trabalha na construção, esse é o... Você acha que você vai gastar 100 mil, você gasta 500, e a gente queria um software que a gente orçasse, o cara assinasse e a gente ia garantir aquele preço, esse era o sonho, né? E daí eu falei, tá bom, vou fazer o software. E o profissional de TI na época, ele fez exatamente o que eu escrevi. E aí deu tudo errado, óbvio. E aí ele falava, mas você escreveu. Não, mas eu te contratei para fazer o D porque eu tô do lado ali do cliente, né? E aí essa habilidade hoje, a gente estava aqui na salinha de espera te contando que a gente acabou de fazer uma customização de uma plataforma LMS para Full Sail, para a gente poder oferecer os nossos conteúdos e tal, e a minha experiência é completamente outra, né? O profissional de tecnologia que me atende hoje, a hora que eu falo, olha, isso aqui que eu quero, ele fala, tem 3 jeitos da gente fazer, assim, eu acho que vai ficar mais fácil para o usuário entender, assim, que é essa coisa da habilidade. E a gente acabou de receber aqui o comentário do Jorge Germano, que fala, entrevista interessante, sou aluno do professor Pacheco, admiro bastante o método didático e a forma como ele conduz a aula, acho que essa experiência na parte comercial teve uma grande influência, que para mim eu li, eu falei, porque ele não virou a pessoa de número, de exata, que, não gosto de trabalhar com gente, vou trabalhar com número, vou trabalhar com computador. Você agregou, e eu acho que essas duas mãos, né, é o cara de exata que precisa saber trabalhar com gente, com a experiência humana, né, e o cara da criatividade e tal, que precisa saber trabalhar com tecnologia, número, não tem como. Você enxerga isso também, Luiz? Com certeza, né, eu acho que por isso que eu falei das equipes multidisciplinares também, né, porque às vezes você não consegue numa única pessoa, ou algumas pessoas, você juntar perfis assim tão diferentes, são complementares, né. Hoje as empresas que a gente vê como grandes ideais, né, que as pessoas querem muito trabalhar nessas empresas, desejam muito trabalhar nessas empresas, são as startups que estão crescendo muito rapidamente, que estão virando aí os conceitos de unicórnios, né, então elas são as empresas que brilham aos olhos do pessoal. Mas aí, essas empresas estão passando por um processo em que elas começam a perceber que não só os jovens, né, são, apesar de todo o conhecimento, toda a garra que eles têm, são suficientes para resolver alguns problemas, que às vezes eles precisam de uma experiência. Então, antes a gente tinha aquela coisa de que há 40 anos o mercado já não quer mais o profissional, né? Já começa a olhar de uma outra maneira para um profissional se ele já está nessa idade. Hoje, os profissionais estão sendo trazidos de volta para o mercado, mas não para empresas antigas e empresas tradicionais, mas para as startups, para as empresas que estão, né, nessa grande vibe de crescimento acelerado, porque às vezes falta essa experiência para o pessoal jovem que está lá. Então, os mais experientes, né, conseguem agregar. E o bacana é que difícil você achar um profissional que seja experiente só em uma coisa. Então, ele começa a trazer essas multi-experiências, né, para agregar o conhecimento necessário para conduzir aquilo que é necessário dentro dos desafios que as empresas enfrentam. Num mundo muito mais globalizado, num mundo mais rápido, né, de tomadas de decisões aceleradas e que são baseadas em tecnologia.
A tomada de decisão hoje depende muito mais da análise de dados, como você comentou anteriormente, para fazer, então, a tomada de decisão correta. E tudo, então, hoje a gente percebe que não dá mais para você ficar numa área só. Você tem realmente que ter uma carreira, né, diversa e aproveitar as oportunidades, e vai ser muito difícil você não olhar para a tecnologia. Em qualquer área do conhecimento, você vai ter um contato, vai ter que, né, aprender a mexer num software, vai ter que aprender a dominar um hardware, porque isso está acontecendo na nossa vida também. O eletrodoméstico hoje tem um dispositivo de IoT conectado à internet que te permite programar, receber dados, trocar dados com o eletrodoméstico, né? Os assistentes pessoais, que são as caixinhas lá que a gente usa, né, estão presentes nos lares, né? Eu vi um vídeo ontem, não sei se você já viu, que é uma pessoa do TikTok, que ele pega o celular filmando no TikTok e fala, eu moro nesse condomínio aqui, você viu isso? Era um monte de prédio, assim, e ele tá na varanda, e a varanda dele tem aqueles prédios que são todos em volta, e no meio tem a piscina, então ele tá na varanda que dá pra piscina, e todos os prédios estão aqui. Aí ele fala, hoje é sábado, 10 da manhã, vou acordar meu prédio. Aí ele vai na varanda e grita, Alexa, toca Raça Negra. E aí ele põe o celular e você escuta. Todo mundo em volta dele que tinha Alexa pegou e pá, tocou. Gente, nossa, que loucura. Fantástico. Mas isso também deixa a gente com um pouco de medo, né? Um pouquinho de desconforto, né? Um pouquinho de desconforto, né? Porque imagina o seguinte, a gente fala que essa tecnologia está à nossa volta, né? Mais um pouquinho de anos, nós vamos ter os carros autônomos como uma realidade, né? E todas as tecnologias que vêm nessa esteira da automação, elas são possíveis de serem invadidas. Então, hoje você já tem casos até de tentativas de extorsão com marca-passos, né? Porque nossa, a pessoa... já tem um tempo isso, não é muito recente não, tá? As pessoas colocavam lá o marca-passo, ele tinha um dispositivo de comunicação em que o médico podia fazer ali uma leitura do funcionamento do aparelho e até dimensionar e mudar o ritmo, né? E os hackers conseguiram invadir esse programa e com isso eles mandavam mensagens para as pessoas dizendo, olha, se você não mandar dinheiro para mim, eu vou alterar o programa e você vai acabar tendo sérios problemas, né? E a gente tem, então, possibilidades de invasão de dispositivos que estão funcionando por aí. Então, você tem o drone está funcionando muito bem lá para fazer o seu trabalho, até mesmo na área de cinema, né, que hoje utiliza muito esse recurso, né? Imagina, há anos atrás, você tinha que contratar um serviço de um helicóptero para conseguir fazer tomadas aéreas, ou um avião, né, de pequeno porte, para você fazer tomadas aéreas. Hoje, com o drone, você tem uma qualidade muito superior e ângulos de visão que eram impossíveis de se obter anteriormente, né? Pois bem, esse drone está lá funcionando, alguém invade, né, o sistema de comunicação do drone e estraga tudo ali, ou pode derrubar o aparelho, gerar problemas sérios, né? Então, uma área também bastante crítica hoje em dia, né, já que a gente falou da LGPD, né, é justamente a cibersegurança. Então, a gente tem que dar muita proteção a esses dados, pelas razões óbvias, né, de que a gente não pode ter invasões de sistemas, mas também porque a lei vem chegando não só no Brasil, na verdade ela chega no Brasil com atraso, né, em outros países do mundo já está bem mais avançado isso, e as empresas todas têm que se preocupar com a proteção dos dados dos seus clientes. É incrível o que vaza de dado, né, Luiz? Vazam todos os nossos dados. A sensação que eu tenho é que todo dia vaza dado, assim, eu já nem sinto mais que o dado é meu, já virou domínio público. Eu falo, vazou aqui também, tá bom, já tinham, vazaram uma parece informação que é só mais que um, já né? estava vazada. Exatamente, isso vai ser cada vez mais sério para as empresas que se forem responsabilizadas por isso, né? E a gente pensa, então, mas as empresas de comércio eletrônico, essas que são mais visadas, é que tem que se preocupar? Não, porque toda empresa trabalha com dado, né? Se você vai no açougue do seu bairro fazer uma compra, e você tem um cadastro lá, porque você pode ligar, encomendar, a pessoa vem entregar na sua casa, esse dono do açougue precisa se preocupar com os dados, tanto quanto o cara do comércio eletrônico, do entrega, do serviço de delivery, todo mundo tem que se preocupar. Então, todo mundo está sujeito a essas invasões, todo mundo tem os dados hoje armazenados de uma forma eletrônica,
né, por mais rudimentar que seja, e esses sistemas estão ligados na internet e eles estão vulneráveis. Então, hoje, uma carreira muito promissora seria na área de cibersegurança, né? Mas eu nem sei definir hoje o que seria uma carreira promissora na área de TI, entre tantas vertentes, tantas opções que nós temos, né? Porque realmente é um universo muito grande. Como a gente falou hoje, vem falando, né? Ele está presente em todas as áreas, né? Não tem área que não dependa de tecnologia, em todos os portes e tamanhos de empresa, em todos os lugares do mundo, e tem muita tecnologia que nem é realidade ainda, que vai gerar muita demanda, muito emprego, muitos desafios, né, que vem por aí. Então, tem muitas áreas. Pensando assim, acho que quando a gente fala, eu converso muito com pais de alunos do ensino médio, né? Então a pergunta é sempre assim: daqui a 10 anos, qual vai ser a carreira? Eu não sei, daqui a 1 ano. Essa é a nossa verdade, né? Assim, nua e crua ali. A gente não sabe daqui a 1 ano. Ano passado, nos Estados Unidos, cybersecurity ainda é, né? Segurança cibernética, o cybersecurity ainda é um dos trend topics aí do mundo, uma das áreas mais faladas. Mas como é que isso vai evoluir, né? Para que outras áreas vão abrir? Qual vai ser daqui a 2 anos, 3 anos? A gente não sabe, imagina 10, né? Não tem como. A gente precisa mudar essa cabeça de o que vai me dar sucesso lá na frente, porque mesmo que a gente tivesse essa certeza, a pessoa não é porque você estudou agora que daqui a 10 anos você vai estar apto, porque o mercado está mudando muito, né? A gente precisa muito mais, acho que, olhar para dentro e ver o que eu gosto de fazer, porque eu vou ter que estudar a vida inteira, isso aqui que eu quero trabalhar, eu tenho que curtir, senão é uma vida de infelicidade, né? Eu acho que é uma constante busca por uma coisa que está acontecendo, que vai acontecer, que você começa a perceber aquela tendência, né? Como você bem falou, dos Trend Topics, né? Eu gosto muito de olhar o material do Gartner Group, que todo ano publica, né, quais são as novas tendências aí na área de tecnologia, e a gente vai vendo como é que isso evolui. Então, eu posso comparar hoje o 2021 e comparar com o 2015 ou 2016, por exemplo, aquilo que eles disseram que eram tecnologias emergentes, né, o que virou a realidade, como que isso está na nossa vida hoje, né, e você vê que o índice de acerto é muito grande, né. Claro que algumas coisas não chegaram ainda num nível comercial, como a gente talvez gostaria, mas muitas coisas já estão muito evoluídas, né? A parte de mobilidade que nós temos hoje, quando a gente teve em São Paulo, né, as primeiras bicicletas de aluguel ou de compartilhamento, que você tinha lá um sisteminha rudimentar, hoje você tem isso nos carros, você tem várias empresas hoje fazendo compartilhamento de carros, de veículos, você tem, e isso, imagina que o que está sendo monitorado num veículo desse é muito mais do que a localização, né? A sua forma de dirigir, que momento você pegou o carro, por onde você passou, o que você fez no carro, que forma de dirigir mais afoito, mais cuidadoso, esse tipo de coisa, se você está sujeito a uma multa ou não, quer dizer, tudo isso está sendo monitorado. Mas tem também no patinete, tem na bicicleta, tem no scooter, tem em todos os tipos de mobilidade urbana que a gente tem por aí, que é uma área totalmente nova, que há poucos anos atrás não existia, de repente isso tomou parte da nossa vida, né? Quantas e quantas pessoas usam isso no dia a dia. E tudo vira dado, né? Acho que é o nosso... Vou chover no molhado aqui, né? Mas é o nosso petróleo. Agora são os dados, porque com dado você faz tudo, você entende o comportamento até que a pessoa nem percebeu que ela tem, né? Você faz a previsão daquilo que ela não sabe que daqui a pouco ela vai precisar, com estatística e dado e conhecimento, né? Porque senão é só um monte de número, você ganha o mundo. As pessoas costumam dizer que essas tecnologias conhecem mais a nós do que nós mesmos, porque às vezes a gente nem parou para pensar algum comportamento que a gente tem, mas a tecnologia está ali, né, monitorando isso o tempo todo, comparando com outros padrões e podendo avisar a gente, né? E qual que é a tua visão, Luiz, dessa coisa do machine learning e da inteligência artificial, assim, acho que para mim é a grande dúvida, né? Assim, até onde
a gente vai e até onde o computador vai? Como é que você enxerga isso? Olha, eu acho que a gente tem muita coisa ainda para descobrir ainda nessa área de machine learning, deep learning, né, inteligência artificial de uma forma mais genérica. E eu ia comentar isso quando a gente falou da LGPD, né? Então, hoje, por exemplo, você tem leis, né, que são lidas e interpretadas por inteligências artificiais, por algoritmos de inteligência artificial, que traz essa interpretação de uma forma muito mais precisa e rápida do que qualquer escritório de advocacia conseguiria fazer. Né? Então, a interpretação de muitas e muitas leis, né? Sabe que isso tem uma lei que é substituída uma parte por outra, que anos depois entra outra. Se você conseguir fazer o rastreio disso tudo, saber o que está válido e não está, e colocar junto com isso a comparação de todas as jurisprudências, ou seja, todos os casos semelhantes que já tiveram julgamento, para poder montar uma tese, um argumento, para levar aquilo para apresentar a um tribunal, a um juiz, é um trabalho que hoje está sendo feito de forma eletrônica. Ah, mas então, peraí, você está me dizendo que o advogado, para ele ser um bom advogado, ele tem que entender de tecnologia? Com certeza. Porque senão ele está fora, ele vai demorar 5 horas para fazer um negócio que o computador consegue fazer em 5 minutos. E ele não vai ter trabalho para ele. Então, muitas carreiras estão sendo, né, vamos dizer, evoluídas, né, dentro desse cenário de tecnologia. E tudo que está por trás disso, né, como você disse, são os dados. Então, a gente tem muito que evoluir ainda. Não vejo um futuro sombrio do tipo coisas de cinema, né, de que a inteligência vai dominar e coisas assim, porque não existe a possibilidade da inteligência se autoprogramar e se desenvolver alguma coisa por conta própria. Né? O perigo que eu vejo nesses algoritmos de inteligência artificial é o viés que, às vezes, quem treina a inteligência artificial traz consigo. Então, não são poucas as matérias que a gente vê por aí de que as inteligências trazem algum viés racista ou discriminatório, não porque a inteligência seja assim, né? Saiu de algum cérebro humano, né? Saiu, exatamente. Quem treinou, né, treinou assim. Então, você vai fazer um software de reconhecimento facial. Desses que já são usados aí aos montes, a gente nem sabe o quanto a gente é vigiado, né? Vai baixando o aplicativo do Facebook, né? Exatamente. Vou mudar minha carinha, como é que eu ficaria mais velho? Vou fazer meu avatar. Vou fazer meu avatar, tudo isso aí, né, tá sendo utilizado para reconhecimento, né? Mas, assim, você vai viajar, tem lá seu reconhecimento facial para o passaporte ali, que não precisa mais uma pessoa fazer a conferência, já tem ali a máquina que faz isso. Época de pandemia, aeroportos, né, tem todo o reconhecimento ali das câmeras, não apenas facial, mas também de temperatura, à distância, né, aquela câmera está mostrando um saguão do aeroporto, tem 500 pessoas no saguão, ela está olhando a temperatura de cada um deles e já vermelhinhos lá. Dando alerta, né, então a gente tem muita coisa para evoluir nesse sentido de aproveitar melhor esses dados, né, a gente vai ter muito ainda o uso de cloud computing, né, de tecnologia de computação em nuvem, de poder armazenar grandes bases de dados esses que são não estruturados, né, que vêm de fontes diversas, e depois toda a parte de tratamento desses dados, a gente tem muita aplicação ainda na inteligência artificial, que vai ajudar muito aí a humanidade em muitos aspectos. Né. Por mais que a gente esteja vivendo um momento difícil na pandemia, o fato da gente ter conseguido sequenciar o DNA do vírus e conseguir desenvolver vacinas, né, ao ponto da gente hoje já ter vacinado mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, em pouco mais de um ano, né, é um feito histórico que nunca houve nada parecido com isso. E aí, de novo, a gente vai falar da tecnologia na área biomédica, né, na área de infectologia, na área de sequenciamento. Então, mas espera aí, o cara de biologia, de biológicas, não era aquele cara que não gostava de exatas, por isso que ele foi para outra área? Esquece, não tem mais como fugir, né? Ele vai se ver ali com computadores, lá, né, com equipamentos que vão exigir da tecnologia, não tem como fugir. Perfeito. Nossa, aqui eu ficaria horas aqui discutindo. Nossa, eu acho também adorei esse papo. Eu comecei, antes da gente entrar, eu falei para o Luiz que em inglês a gente fala technophobe,
eu tenho tecnofobia, assim, eu gosto, mas só na hora que eu não tenho mais saída, que eu tenho que gostar, daí eu vou, daí me apaixono, e falo, nossa, esse software é maravilhoso, mas até eu precisar ali, eu fico sofrendo, dizendo, não vou, não vou, não vou. Mas me encanta essa conversa toda, porque eu acho que a gente fala muito, né, de internet das coisas, cybersecurity, a gente fala de machine learning, fala de inteligência artificial, mas a gente muitas vezes não para refletir tanto sobre todas as informações que a gente está dando em cada clique que a gente faz, né, cada aplicativo que a gente baixa, brincando, né, a gente discute coisas tão sérias e tal, e a gente perde nos detalhes. Eu acho que essas conversas são super importantes, principalmente para falar de carreira e parar de segregar, né, de falar dessa coisa do preto no branco, assim, porque hoje tudo é tudo, né, os limites estão muito abertos. Tem o Agnaldo está dizendo que o papo está excelente, o Bruno está dizendo que o conteúdo é sensacional, também achei, faria várias conversas dessas com o Luiz, gostei demais, Luiz. Você quer deixar, a gente já passou aqui do tempo, você quer deixar alguma mensagem final, falar algum insight seu final, assim, sobre a área de tecnologia, para a gente poder se despedir? Olha, Carol, agradeço muito aí também o papo, adorei, também ficaria horas aqui, se houver oportunidade, podemos marcar outras conversas aqui, estou à disposição, tá? Eu acho que como recado mais importante aqui, para quem está nos assistindo, né, é que a gente tem muita coisa a ser descoberta ainda nessa área, é um mercado muito amplo em todas as áreas de conhecimento que usa a tecnologia de alguma forma, então, vai atrás, busque cursos, busque conhecimento, porque isso vai ser cada vez mais importante. Os profissionais de tecnologia hoje são muito demandados no mercado, é difícil você contratar bons profissionais que tenham currículos completos, que tenham essa visão de ter um pouquinho de criatividade, com um pouco de marketing, com um pouco de, né, uma formação inicial em alguma área, com mais a tecnologia. Então, estude, porque a gente nunca pode parar, e eu pretendo continuar estudando até quando puder, porque eu gosto muito disso, e eu acho que é por isso que a gente tem essa gana e essa razão, né, essa motivação permanente de estar aí na crista da onda, né, como se diz em relação à tecnologia, mas eu gosto muito de estudar e recomendo para todo mundo também. Perfeito, muitíssimo obrigada, Luiz, agradeço demais, muito conhecimento, adorei, vamos fazer outras, te agradeço demais por estar aqui, boa tarde para você, bom comecinho de noite aí para você e para quem esteve com a gente até agora, muitíssimo obrigada, um beijo. Beijo, Tchau, Carol, tchau. obrigado, tchau.